Sinaliza, galera! Bem-vindo à nossa quinta aula do nosso mini curso de escrita de sinais. Eu estou muito feliz porque eu estou vendo que o feedback de vocês é realmente feedbacks de pessoas que querem aprender. E agora, o conteúdo dessa aula, eu vou apresentar mais algumas configurações de mão, vou mostrar exemplos sobre essas configurações de mão e trazer a resposta para algumas perguntas que chegaram aqui. A pergunta que eu mais recebi, principalmente lá no meu Instagram vai estar aqui na tela e vai estar na descrição do vídeo. Se quiser mandar uma mensagem para mim, pode botar aqui no YouTube ou conversar comigo lá no Instagram. A pergunta foi sobre os cursos, que é o curso de escrita de sinais no computador e o curso de escrita de sinais completo. Eu vou mostrar um pouquinho sobre eles. Aqui é a tela com a apresentação do curso Escrita de Sinais no Computador. Esse curso é muito prático. Eu oriento a você que quer fazer esse curso que faça dessa forma. Você coloca o seu smartphone, seu celular, em um lado da tela e o seu computador do outro. Você vai assistindo e vai implementando na mesma hora. Essas aulas são curtas. Eu quis colocar aulas curtas e práticas direto ao ponto. O curso ele é dividido em 6 módulos, onde tem um módulo de boas-vindas, onde eu vou estar explicando como é que é a dinâmica, como é que é a organização do curso. Eu vou estar falando, nesse curso, Escrita de Sinais no Computador, especificamente sobre Sign Puddle. Eu vou adicionar um pouco de SW-Editor, mas o principal desse curso é o Sign Puddle Online, onde eu vou estar explicando um passo a passo, como criar sua conta, como escrever sinal, como pesquisar sinal, como fazer traduções dentro do Sign Puddle. O Sign Puddle tem algumas ferramentas de traduções quase que automáticas, onde você vai colocar os termos de entrada, que são as palavras a qual você quer traduzir, e consegue traduzir. E usando o Sign Puddle, você vai poder criar conteúdos em escrita de sinais semelhantes ao que eu crio e coloco no meu canal. Por exemplo, os livros que eu traduzi, todos eles foram traduzidos usando o Sign Puddle. Pode perguntar, Miguel, tem um SW-Editor, tem outros, mas por que o Sign Puddle? Porque ele é o mais prático. E sendo que nesse curso eu não falo só sobre ele, o principal é ele, mas eu também vou citar os outros. E um detalhe interessante, esse curso aqui, ele é todo em Libras, ele não tem áudio, só é o conteúdo sinalizado apresentando na tela do computador. Alguns alunos que não têm tanta habilidade em Libras me pediram para regravar ele, colocando um áudio de fundo, ou que eu regravasse ele, né? Falando, não só sinalizando. E eu vou fazer isso sim. É um pedido de vocês, é válido. O conteúdo está aqui. Dependendo do feedback de vocês, eu posso estar adicionando mais conteúdo para agregar a vocês. Porque o conteúdo ele não está estático. Ele pode ir melhorando com o tempo. Eu tenho consciência disso. E ele melhora com o seu feedback. O segundo curso é o curso de escrita de sinais completo. Aqui eu vou estar explicando a escrita de sinais, todos os grafemas que existem dentro da escrita, um passo a passo, uma explicação lenta, direta ao ponto também, onde ele está dividido aqui em 10 módulos. Então eu oriento que você tente assistir as aulas na sequência e responda as atividades também. Eu vou abrir aqui o módulo 1. Aqui tem um conteúdo. Aqui o primeiro conteúdo. Perspectiva de escrita, primeiras configurações de mão. E aqui tem até uma atividade. Uma das coisas que eu quis fazer nesse curso é a questão de colocar atividades, porque às vezes é complicado a gente só assistir às aulas e não ter como praticar. E no final de cada atividade tem aqui um PDF com as respostas. Você fez a atividade, clica aqui e confere a resposta. E no final tem uma prática de leitura. Aqui é o texto Xixi Cocô. Aqui, que é muito interessante, eu coloquei aqui no curso as lives do nosso evento, que já aconteceu a segunda semana da escrita de sinais. As aulas estão aqui, caso você queira assistir. E também tem um outro bônus aqui, que é o curso Escrita de Sinais no Computador. Sim, o curso Escrita de Sinais, ele está disponível separado, Escrita de Sinais no computador. Mas se você resolver adquirir o curso Escrita de Sinais completo, o Escrita de Sinais vai estar aqui. Ele é um modo bônus e eu recomendo que você assista a todas as aulas e só no final veja a questão do bônus, Escrita de Sinais no computador. E se você quiser fazer alguns dos nossos cursos, vá na descrição do vídeo que os links vão estar lá. Agora, adicionando outra pergunta que chegou aqui também, é sobre o curso com tutoria e sem tutoria.
A diferença é simples. Se acaso você já tem bom conhecimento sobre escrita de sinais, um conhecimento mínimo ou razoável, vá na versão sem tutoria, porque lá a gente pode estar interagindo pelo ambiente virtual. Você escreve sua pergunta, me envia e eu respondo você. E no curso com tutoria, a gente vai ter um contato mais próximo. Você vai ter inclusive o meu contato no WhatsApp e o Telegram. Se quiser me mandar alguma pergunta, a nossa interação se torna muito mais rápida. Lembrando que o com tutoria, eu só pego no máximo, às vezes, 5 a 10 alunos por mês. Já aconteceu eu ter, em 2 meses, só 10 alunos, eu fechar, porque eu quero estar respondendo você num espaço de tempo curto, porque se você tem o meu contato, meu WhatsApp, meu Telegram, é para ser uma resposta mais rápida. Então essa é a principal diferença, e também o tempo de acesso. No sem tutoria, o tempo de acesso é 12 meses, e no com tutoria, 24 meses. E também tem um adicional, eu esqueci de comentar, que é a nossa biblioteca em SignWrite. Aqui a gente tem diversos arquivos em escrita de sinais, onde você pode estar praticando. Agora vamos começar a configuração de mão que nós vamos aprender hoje. Tem como referência a primeira forma básica que nós aprendemos, que é o quadrado. A gente aprendeu que se eu colocar aqui, é o indicador, a mão está nessa posição. E agora eu posso adicionar um segundo dedo, fazer a letra V. Pronto, dessa forma. Perceba como aquelas formas básicas que nós aprendemos lá atrás são importantes agora. E a questão da orientação da palma acontece da mesma forma. Eu só faço a adição dos dedos. Se eu quiser mudar a orientação da palma, eu faço o semi-preenchido ou todo preenchido. E aqui a gente percebe de novo, aqui os dedos eles partem de um canto da configuração de mão, e quando eu faço a rotação, eles vão para o outro lado. E a configuração de mão no plano chão e plano parede acontece da mesma forma. Tudo tranquilo, a gente já viu esse conteúdo, a gente só está adicionando uma configuração de mão nova. E essa configuração de mão foi adicionada graças à adição desse dedo. Eu não vou fazer a mão direita, aqui é a mão esquerda. Agora eu vou fazer a adição de outras configurações de mão, tomando isso aqui como base. Aqui é a letra V. A outra configuração que nós vamos aprender é a letra U. E vai acontecer da mesma forma. O quadrado, eu adiciono o primeiro dedo, e agora adiciono o segundo. Qual foi a diferença aqui? Que no V, os dedos são separados, e no U, os dedos são unidos. E a orientação na palma vai acontecer da mesma forma. Outra configuração de mão que a gente vai adicionar também é o dedo inclinado. Como é que eu faço o dedo inclinado? Eu vou colocar a forma básica e vou fazer a adição dos dedos. E a mudança na orientação da palma acontece de uma forma um pouco diferenciada nessa configuração de mão. Pronto, essa configuração de mão ela foge um pouquinho do padrão, mas é dessa forma. Outra configuração de mão usando os dois dedos é a letra R. Eu vou adicionar ela aqui embaixo. A letra R, onde eu vou fazer a forma básica, e agora eu vou adicionar os dedos cruzados, onde simplesmente vou cruzar os dedos. Pronto. Agora, para fazer a mudança de orientação na palma, é da mesma forma. Vocês já conseguiram perceber que tem um padrão. Que a primeira configuração de mão foi essa, adicionei um dedo, curvei o dedo. Conforme eu curvo, eu só vou modificar a forma que eu vou tracejar o dedo da configuração de mão. Com um dedo é assim, com 2 dedos é assim, com 3 dedos também é da mesma forma. Eu vou adicionar aqui mais algumas configurações de mão para você ver como esse padrão se segue. Aqui é essa a forma básica, agora eu vou adicionar essa configuração de mão, que é diferente dessa. Essa configuração de mão está dessa forma, como se fosse o sinal de eu estou vendo você. E a mudança de orientação de palma dela é um pouco diferenciada. Mas como você está vendo aqui comigo, você vai conseguir
perceber essa diferenciação. E eu repito, pessoal, assistindo essa aula, dê pausa, faça suas anotações, porque aqui não é Netflix. Netflix você senta, assiste, sendo passivo. Aqui não. Você tem que ser ativo, você tem que copiar, tem que praticar. E se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar interagindo com vocês. A outra configuração de mão é o número 5. A gente viu na aula passada que para fazer aqui como se fosse a configuração de mão do X, eu só curvei o indicador, pois aqui é da mesma forma. Eu vou colocar aqui, dessa vez, a mão direita. A palma para dentro. Pronto. Agora eu vou fazer a mudança de orientação da palma. Pronto. E para todas essas configurações de mão, se eu quiser mudar ela do plano parede para o plano chão, é simplesmente fazer o corte, né, ou traço em cima da configuração de mão. E isso vai se seguir para todas as outras configurações de mão. Aqui a gente aprendeu a fazer a configuração de mão em V, em U, em R, a do número 5 e com os dedos apontando para frente. Agora a gente vai adicionar mais um dedo a essas configurações de mão. Me acompanhe aqui. Eu vou adicionar essa configuração de mão aqui. 3 dedos, palma para dentro. Agora a rotação dessa configuração de mão. Aqui acontece da mesma forma. Aqui é plano parede. Se eu quiser colocar no plano chão, eu faço simplesmente o corte na configuração de mão. Outra configuração de mão, essa aqui é aberta, como se fosse o W. Eu vou seguir esse padrão. Eu vou colocar a forma básica e agora fazer a adição dos dedos. Perceba, aqui os dedos estão unidos e nessa outra os dedos estão separados. Agora, uma outra configuração de mão é a letra M do alfabeto manual. A gente aprendeu, se a gente for olhar aqui, a gente aprendeu a fazer a letra V, a letra U, e essa daqui é a configuração de mão da letra N. E nessa aqui eu vou adicionar a configuração de mão da letra M. E agora a configuração de mão com os dedos curvados, como o sinal de dinossauro. E para todas essas configurações de mão, se eu quiser mudar do plano chão para o plano parede, é simplesmente fazer o corte na configuração de mão. Ok? Agora eu vou mostrar exemplos usando essas configurações de mão. O primeiro exemplo que a gente vai ver é o sinal de ver. Eu vou colocar esse grafema que simboliza a cabeça. Vou colocar o olho. Por quê? Porque aqui ele é o ponto de articulação. Então ele vai ter que estar presente. A configuração de mão e o movimento para frente. V. Essa setinha aqui a gente já viu em aulas anteriores. Um outro exemplo, o sinal de ler, só que eu não vou fazer dessa forma, vou fazer com os dedos apontando para baixo. Ler. Agora o sinal de estou de olho em você. Aqui novamente eu vou ter que fazer a adição do olho, porque ele é o ponto de articulação. Esse sinal é lido dessa forma, só que aqui ele está escrito com a mão direita. Aqui é a posição inicial, gira, volta
gira. Agora um exemplo usando essa configuração de mão. Eu posso fazer o sinal de nome. Agora, continuando, eu vou colocar com essa configuração de mão o sinal de cobra. Cobra. Com essa configuração de mão, o sinal de terça-feira. Com essa configuração de mão, o sinal de ministério. Essa seta aqui é um pouco incomum, é esse movimento, indo para frente por cima. Como o ministério tem 2 movimentos, eu vou colocar 2 setas. Agora, com essa configuração de mão, sinal de dinossauro. Agora vamos ver a datilologia. Vamos fazer dessa forma. Eu vou escrever a datilologia aqui e você vai responder nos comentários a tradução dessa datilologia. A primeira é... aqui. A primeira palavra, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. A atividade de casa de vocês é: coloquem essas datilologias aqui nos comentários. E lembre, pessoal, a próxima aula é a nossa última aula. Quer mais algum conteúdo específico? Coloca aqui nos comentários que, quem saiba, a gente dê continuidade. Porque a nossa continuidade aqui depende do feedback de vocês. Tchau, tchau. E até a próxima aula.